Presidente, óbvio que nós nos manifestamos a favor do requerimento, mas mais do que isso, eu quero também trazer uma informação, compartilhar com os colegas, para que todos tenham clareza daquilo que já prevíamos, do agravamento da situação, eu não diria da inércia do governo, mas da má-fé do governo, que age com o propósito de fazer no Brasil, em vários pontos do Brasil, uma ação de natureza ideológica, mas eu gosto muito da palavra ideológica. Eu acho que ela, às vezes, até pode não expressar, neste caso, a indignação de todos nós, de ao ver as pessoas usarem a sua ideologia, e aí, nesse aspecto, nós temos que convir que ideologia, no ambiente democrático, são as mais diversas, mas usar a sua ideologia para enganar o povo brasileiro e semear um ambiente de guerra civil no nosso país. O que é semear um ambiente de guerra civil a partir de uma ideologia e de todo um processo de engodo, de mentira? Um governo que aí está e que foi eleito democraticamente, e isso eu sempre respeitei, foi eleito para governar numa linha democrática. Foi ao povo brasileiro e pediu o voto e se apresentou com uma proposta democrática, com uma proposta de respeito à nossa Constituição, de respeito aos direitos de cada cidadão, aos princípios elementares da nossa Constituição, como no artigo 5º, o direito de propriedade. No entanto, esse governo, que não teve a competência ou a vontade de fazer reforma agrária de uma maneira decente, ou distribuindo as suas próprias terras, ou adquirindo terras e fazendo assentamento digno, esse governo vem agora, sistematicamente, como disse de uma forma muito apropriada o deputado Alceu, roubando a terra de brasileiros, porque se ele tivesse sido eleito para implantar o comunismo no Brasil, ele estava exercendo a sua ação de governar. Toma de um e dá para outro. Faz como queira. Se o povo tivesse delegado a esse governo, isso. Mas nem esse governo pediu voto para fazer isso, nem foi eleito para ser um governo autocrático, de socialismo absolutista. Mas o que ele está fazendo, e olhe que as populações urbanas, olhe que intelectuais, jornalistas, eu vi isso inclusive no programa de destaque nacional do Jô Soares, com um conjunto de senhoras jornalistas debatendo o assunto, e num dado momento elas disseram: olha, essa questão entre terras indígenas e de produtores, parece que o problema é só fazer a desapropriação, parece que não está sendo muito justa, como se as terras fossem desapropriadas, meus colegas. O povo brasileiro, inclusive, às vezes assimila essa ideia como se nós estivéssemos diante de um governo generoso que chega e desapropria as terras e diz: olha, nós estamos precisando de terras para os índios, vamos desapropriar. Ainda assim seria um absurdo desapropriar a terra de quem está produzindo, trabalhando, né? Mas não é nada disso, é tomar, é expropriar de uma maneira programada, de uma maneira covarde, com todo o trabalho sendo maquiado, sendo falseado por gente paga pelo governo. Eu faço esse preâmbulo para dizer, senhor presidente, eu alertava: Minas Gerais, uma das primeiras fronteiras agrícolas do Brasil, Minas Gerais com uma história de luta de trabalhadores e produtores rurais, descendentes de índios, afrodescendentes, descendentes de europeus, que no seu conjunto forma a nação brasileira, seja ele com sangue indígena, seja ele com sangue afrodescendente ou sangue descendente de europeu, de quem quer que seja, o asiático. Chama-se povo brasileiro, povo mineiro, é povo brasileiro, todo ele tem que ser tratado com respeito, e vivia num ambiente de paz até chegar esse governo, inclusive com várias terras demarcadas para índios, com todo o respeito e com convivência pacífica. Ainda no meu tempo de Universidade Federal de Minas Gerais, visitei no norte de Minas os machacalis, vi o sofrimento inclusive deles por descasos de autoridades da FUNAI, que não é novidade, é de muitos anos que a FUNAI não dá o acompanhamento adequado,
e muitas tribos assentadas de forma pacífica, ordeira, acabam enveredando para o alcoolismo, para a prostituição. Isso sim tem que ser resolvido. Mas lá vivíamos num ambiente pacífico, com produtores trabalhando, com trabalhadores rurais trabalhando, com índios convivendo de forma respeitosa. Eu alertava isso. Começou lá em Pompéu e Martim Campos, região com mais de 300 anos de atividade produtiva, com escritura, com posse legítima, pacífica da terra, inventando uma tribo indígena. Está lá um ambiente de inquietude, um ambiente até de desespero. Agora é em Itacarambi, no norte. E esta semana, senhores, quase, diante de toda a denúncia que fazemos aqui de maneira sistemática, acabam de publicar mais uma portaria para criar mais uma reserva, para ampliar, para inventar mais sofrimento e provocar, semear guerra civil, semear discórdia entre brasileiros, em Resplendor, Itueto, Santa Rita do Itueto e Conselheiro Pena. Portanto, é esta a prática do governo que está aí. Ao invés de dialogar conosco, ou com quem quer que seja, deve dialogar com o Brasil inteiro, mas nós representamos o povo brasileiro. Gente de todos os estados da federação aqui, sem exceção, está alertando o governo todo dia. Não pode o governo agir de uma maneira covarde como essa, julgando brasileiros contra brasileiros, roubando terras que são propriedades legítimas, com escritura, tomando para dar para quem? Os dirigentes ideológicos. E eu volto a dizer, a palavra ideológica nesse caso precisa de ser acrescida de outros adjetivos. Bandidos ideológicos que se assentam em cargos públicos, e para colocar em prática as suas loucuras, os seus delírios de querer implantar comunismo no Brasil, num ambiente de luta que temos pela democracia, uma democracia tão cara para nós, tão especial para nós, um órgão financiado pelo governo, tentando implantar uma espécie de comunismo, de toma a terra do fulano e dá para o ciclano, com a força do Estado, com a força do Estado. É isso que está acontecendo. É bom que jornalistas que fazem leitura superficial disso e que depois falam, o problema é só a indenização. Não é indenização, é tomar, é expropriar. E é expropriar de quem é proprietário legítimo, não é de invasor, não. Então, aqui sob a alegação de que vão ser feitos estudos étnico-históricos, antropológicos e ambientais, nomeei uma comissão para demarcar uma área indígena nesses 4, 5 municípios de Minas Gerais, gerando em mais 5 municípios de Minas Gerais o conflito entre brasileiros que estão lá vivendo pacíficos, em harmonia, tranquilos. Aí chegam e inventam isso, começam a trazer falsos índios do Brasil inteiro, até do Paraguai, para dizer, agora essa terra é da União, não é mais de vocês. Portanto, fica aqui o alerta, vamos pedir os documentos, vamos, mas vamos nos organizar. Vamos nos organizar para agir de maneira mais dura com esse governo. Porque senão nós vamos deixar que esses senhores, senhoras, esses trabalhadores, produtores que vieram aqui, que merecem todo o nosso respeito, tenham pelas suas próprias mãos agir para defender suas terras. E aí é sangue, aí é guerra civil. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. E quem está estimulando isso, que amanhã se responsabilize pelas vidas que vão ser tiradas, seja de indígenas ou descendentes de indígenas, seja ele falso indígena ou não, é um ser humano, seja ele de um trabalhador ou de um produtor rural, que responsabilize quem está estimulando esse tipo de portaria. Se o governo quer fazer assentamento de quem quer que seja, em terras particulares, em terras de brasileiros, que eu acho totalmente absurdo você tirar quem está produzindo num país que precisa fazer reforma agrária, você tirar um homem desse que devia estar lá plantando agora, é época de plantio, está lá lutando, traz ele para cá para defender a terra dele. E daqui a pouco eu ainda vou escutar deputado aqui que diz que é defensor da economia familiar, disso, daquilo, dizer, não, coitado dos índios. E coitados deles, e esses cidadãos que estão aqui, como é que faz com eles? Então, é uma covardia que esse governo está fazendo, mas não é só uma covardia. É uma armação ideológica, criminosa, bandida, para poder tentar transformar o Brasil numa republiqueta socialista, já que eles não têm coragem de tentar disputar isso nas urnas.
Vamos propor agora para o ano que vem, então, bota a presidente da FUNAI, bota essa turma de deputados que defende esse tipo de invasão, e para o horário nobre da televisão, do lado da senhora presidente Dilma, dizer: nos reelejam, porque nós vamos tomar a terra de uns e dar para outros. Nos reelejam para nós fazermos uma distribuição de terra na base da imposição da força do governo da Polícia Federal. Vá para o horário nobre e dizerem isso para o povo brasileiro. Não vai lá com aquela carinha de santo dizer: nós queremos um Brasil para todos, um Brasil justo para todos. Será que é justo para com esses que vieram aqui? Estão tendo suas terras tomadas? Então vamos endurecer, gente, porque o que estão fazendo com o Brasil é uma covardia.